questão. Há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux. Empresas, organizações não governamentais, organizações em geral, distribuem Linux com nomes diferentes, né? Aí, o mais popular no mundo é o Ubuntu. Existe SUSE, existe Red Hat, existe Debian, Slackware, Fedora, Turbo Linux. Todas são distribuições Linux que vão conter aplicativos livres, mas podendo ter variações nos aplicativos. É possível que uma tenha o Mozilla Firefox, é possível que outra tenha o Chromium, é possível que uma tenha o Thunderbird, é possível que outra tenha o Nautilus, o Conqueror, enfim. O núcleo de todas é Linux. O kernel tem que ser igual em todas as distribuições Linux, para que elas possam ser chamadas de distribuições do Linux. Mas com aplicações, com utilitários, podendo ser diferentes. Então, voltando. Há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux. Beleza. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferentes. Aí a questão está errada, porque a estrutura de diretórios e o kernel vão ser comuns em qualquer estrutura, em qualquer distribuição Linux. O que seria essa estrutura de diretórios? Você saber que existe diretório /home, onde cada usuário vai ter um diretório dentro desse diretório home. Fazendo analogia com Windows, é como se o home fosse o documentos. Todos os arquivos pessoais de texto, planilha, apresentação, o usuário vai salvar em uma pasta com o nome, com seu respectivo nome dentro da home. Tem /dev, /bin, /lib, Cara, uma penca de diretórios que compõem a estrutura do Linux. E esses diretórios são padronizados. Assim como o núcleo do sistema operacional, que é o kernel. Todos eles têm o mesmo kernel. Então, a questão número 1 está errada. Beleza? Distribuições, gente, existem inúmeras. A primeira distribuição brasileira foi a Kurumin, mas ela já foi descontinuada há muito tempo. Algumas questões vão trazer nomes que também são antigos. Mandrake, Conectiva. Essas duas empresas se juntaram, surgiu Mandriva. Tem muitos nomes antigos aí que vocês vão ver em questões velhas. Agora, os mais importantes que eu vejo nas questões de prova são Ubuntu, SUSE, Red Hat, Debian, Fedora, Turbo Linux e Slackware. Legal? Questãozinha número 2. No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear os arquivos. Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado, por exemplo, como contrato bnb.tar.gz. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: tanto no Linux quanto no Windows, as extensões não são obrigatórias. Isso já contraria o conceito de muitos candidatos. Tem muita gente que acha que a extensão de um arquivo é obrigatória. Ela não é obrigatória, ela é recomendável. Por exemplo, se eu crio um arquivo aqui, o Windows ele foi configurado para exibir, para ocultar as extensões de arquivos conhecidos. Então, ele não está mostrando que o documento de texto é TXT. Mas eu posso, lá no painel de pastas, no painel de controle, alterar essa configuração. Então, vamos fazer isso.
Observem que existe uma opçãozinha aqui de ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Então, eu estou desmarcando essa opção para que ele deixe de ocultar. Legal. Agora está aparecendo lá, novo documento de texto.txt. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir esse arquivo no bloco de notas. Por quê? É o padrão do TXT. Então, voltando, se eu der um duplo clique, ó, abriu no bloco de notas. Agora, se eu apago essa extensão, o arquivo vai passar a ter o ícone de uma folha em branco. Aqui não ficou nem muito legal, né? Porque esse ícone do bloco de notas, ele, dependendo da imagem que vocês tiverem aí, ele tem linhazinhas. Mas eu vou pegar um PowerPoint aqui, pronto. Eu vou apagar a extensão PPTX. Olha o que vai acontecer com o ícone, que antes estava mostrando o ícone do PowerPoint. Agora, ele vai ficar com uma folha em branco. Esse eu também não vou conseguir mexer, por quê? Porque é o que eu estou usando. Então, vamos alterar o outro. Legal. Tem certeza que deseja alterá-la? Sim. O que aconteceu com o arquivo? Virou uma folha em branco. Agora, se eu der um duplo clique sobre ele, ó, ele não sabe mais aonde é para abrir. Então, o que eu estou querendo colocar? A extensão, ela identifica a origem, ela vincula com o aplicativo de origem. Se eu apago a extensão, eu perco o vínculo. A extensão ela é altamente recomendável, mas ela não é obrigatória. Se eu quiser ter um arquivo sem extensão, eu posso. Se eu quiser salvar um arquivo sem extensão, eu posso. Então, se cair a questão na prova, extensões são obrigatórias? Não, são altamente recomendáveis, mas não são obrigatórias. No caso do Windows, a extensão vincula com o aplicativo de origem. Se eu apago a extensão, ela perde o vínculo. Agora, no caso do Linux, eu tentei colocar um Linuxzinho aqui na máquina, numa máquina virtual, para a gente poder brincar um pouquinho. Observem aí. Eu vou bater um texto rapidinho no Writer e vou salvar esse texto. Só que na hora de salvar, eu vou marcar a opção para ele salvar sem a extensão. Vamos ver se eu coloco aqui, ó, nome Renato. E eu vou salvar na minha área de trabalho. Legal. Vou salvar apenas como Renato. Vou fechar esse arquivo. E vou apagar a extensão. Olha lá, renomear o arquivo, F2, apaguei a extensão. O que você vai constatar? No Linux, o vínculo com o aplicativo de origem não se dá através da extensão, ele se dá através de um metadado. O que é isso? Um dado sobre um dado, uma informação que está contida dentro do arquivo. Então, no Linux, a extensão ainda é mais fácil de ser ignorada, né? Muitos usuários do Linux desconsideram a extensão. Embora seja recomendável para visualmente, eu olho lá um arquivo TXT, eu já sei que é um texto, olho um arquivo MP3, eu já sei que é um áudio. Isso é interessante para a gente identificar os arquivos numa mídia, num pendrive, em um disco qualquer. Mas assim, a extensão não é obrigatória. Legal. Agora, voltando para a nossa questão. No sistema operacional Linux, é possível usar duas extensões para nomear os arquivos? Notem que ele pergunta, é possível? Aí, num primeiro momento, eu fiquei pensando, caramba, o que ele quis dizer com isso? Eu posso salvar um arquivo com o nome renato.costa.doc? Posso ou não? Gente, tanto no Windows quanto no Linux, esse nome é válido. Por quê? No Windows, a gente tem 9 caracteres inválidos. 9 caracteres inválidos. Inválidos porque são reservados para outras funções, não podem ser usados no nome dos arquivos. Quais são esses 9 caracteres inválidos? É o bonequinho. Que bonequinho? Oh, meu Deus. Todo mundo já conhece o bonequinho.
Olha lá. Esse bonequinho, ele tem os 9 caracteres inválidos. Quando você desenha o bonequinho, você vai pensar, as perninhas são a barra e a contrabarra. O corpinho é o pipeline. Cada braço é um sinal de menor e maior. Se você quiser colocar um beijinho numa rede social, quiser mandar um beijinho no WhatsApp para alguém, você coloca 2 pontos, asterisco. É a representação do beijinho. Cabelinho são as aspas e o sexo, uma interrogação. Então, a gente tem esses 9 caracteres que são proibidos, que não podem ser usados. Isso no Windows. No Linux, o único caractere inválido é a barra. Então, no Windows tem 9, no Linux só tem 1. No Linux, você só não pode usar o quê? A barra. Então, eu posso salvar um arquivo com arroba, com cifrão, em qualquer um deles. Posso salvar um arquivo com asterisco, com barra no Linux. No Windows tem esses 9 que são inválidos. Está repetitivo. Beleza. Então, renato.costa.doc, todos os caracteres são válidos. Posso ter nomes grandes? Posso. As regras são diferentes para o Windows e para o Linux. No Linux, o arquivo pode ter até 255 caracteres no nome. No Windows, o caminho pode ter até 260 caracteres, mas não é o arquivo, é o caminho todo, desde a raiz. Pode ter até 260 caracteres. Como essas questões são de Linux, eu vou me prender ao Linux. Então, o que eu estou querendo mostrar? Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado como contrato_bnb.tar.gz. Gente, esse nome é válido. Não existe nenhum caractere inválido, que seria a barra. O limite de caracteres está dentro do permitido. Então, a questão número 2 está certa. Agora, o que você tem que abstrair? Se eu coloco renato.costa.doc, é óbvio que a extensão dele é o quê? .doc. Se eu coloco um renato.ppt.mp3, na hora de salvar o arquivo, a extensão dele é o quê? É MP3. De fato, quando a gente pensa na extensão, a gente pensa na última composição do nome. Por isso, o primeiro período ainda me deixou com tanto de dúvida, quando ele colocou 2 extensões para nomear os arquivos. Mas quando ele veio dando o exemplo, o fato do exemplo ser válido, ser possível, fez com que eu tivesse certeza que o gabarito era o quê? Certo. Agora, o examinador do CESP ele foi muito inteligente, inclusive, ao elaborar essa questão, porque ele colocou 2 extensões que, de certa forma, se complementam. Porque a extensão tar é uma extensão de concatenação. E a extensão gz é uma extensão de compactação. Então, é como se ele tivesse primeiro feito um processo de concatenação e depois que ele concatenou, ele fez um processo de compactação. É o que ele quis dizer com a questão. Qual a diferença entre concatenar e compactar? Por exemplo, concatenar, eu posso pegar 10 arquivos de 1 mega, juntar todos e ficar com um arquivo de 10 megas. Eu não reduzi de tamanho, eu só juntei. Aí depois que eu concatenei, eu posso querer compactar com esse gzip, gz. E aí ele vai reduzir de tamanho. Então é como se ele tivesse feito o processo em 2 etapas. Pegou uma penca de arquivos, concatenou, depois que concatenou, ele compactou. Aí ficou com esse nome com 2 extensões. Então isso é possível. A questão número 2 está certa. Ok? Essa é uma questão do Banco do Nordeste, com nível de dificuldade bem médio para alto aí, né? Questãozinha número 3. Na utilização do terminal, que é a tela preta lá do Linux, né? Terminal pode ser chamado também de console, essa telinha preta que a gente vai digitar comandos. Legal? Então, na utilização do terminal, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Essa questão está errada. Por quê? O root é representado por uma tralha. O cifrão, o dólar, representa um usuário normal.
Quando eu falo usuário normal, estou dizendo um usuário qualquer do sistema, não o superusuário. Como assim? Olha só, gente. Prompt é o que está precedendo aqui. Prompt é o que está precedendo aqui o meu cursor. Eu digito qualquer coisa, dou Enter, aí ele vai me dar o resultado daquele comando que eu digitei, e o prompt está aqui, junto do cursor, dizendo que está pronto para você digitar. Aqui eu tenho um usuário, o grupo do usuário, separado pelo arroba, né? E esse cifrão, então, está indicando que eu sou um usuário normal. Se eu tivesse operando como root, que é o superusuário, aí apareceria aqui uma tralha antes do cursor. Então, essa questão do CESP é relativamente fácil. Você tinha que ter o conhecimento de que o superusuário é identificado pela tralha, por isso a questão está o quê? Errada. Ok? Questãozinha número 4. No sistema operacional Linux, por meio do comando cd, aí, galera, vocês vão ter que começar a estudar os comandos, principalmente os comandos de manipulação de arquivos. Ou seja, copiar, mover, renomear, excluir, criar uma pasta, apagar uma pasta, entrar numa pasta. No sistema operacional Linux, por meio do comando cd/if, o que esse comando cd faz? Ele troca diretórios. É a abreviação de Change Directory. Ou seja, ele vai trocar de diretórios. Trocar representa o quê? Entrar e sair de diretórios. Por exemplo, eu tenho uma estrutura que eu tenho /home, /Renato, /estratégia, /prf. Inventei essa estrutura. Imagine que eu digitei lá pwd, que é o comando que me dá o caminho atual, a localização atual, né? Path Writer Directory. Aí ele colocou para mim que eu estou na raiz. Se eu quiser entrar no diretório Renato, se eu tiver permissões para isso, eu posso colocar cd /home, /home, no Windows, /Renato. cd espaço /home /Renato. Quando eu fizer isso, a minha localização atual vai passar a ser o quê? Home /Renato. Estando no diretório Renato, se eu digitar cd hífen, eu volto para o diretório que eu estava. Ou seja, eu estava na raiz, o hífen volta para sua última localização. Ou seja, cd hífen vai voltar para o raiz. Volta para onde o usuário estava. Se ele colocar cd, aí tem atenção, hein? cd espaço, pontinho, pontinho, ele vai voltar para o diretório anterior. Como é que é? Mas aí o diretório anterior é o que precede no caminho. Então, ó, eu estou no Renato. Anterior ao Renato é o home. Então, se eu colocar cd pontinho, pontinho, ele vai para o anterior. Mas você tem que distinguir esse anterior do hífen. Hífen é onde você estava antes. É a tua localização anterior. Já o pontinho, pontinho é o diretório hierarquicamente anterior. Ok? Então, nesse exemplo, home. Galera, então, sem valorizar mais a questão, cd/if vai fazer o quê? Entrar no diretório if. Não tem nada de listar conteúdo. Listar conteúdo já seria o comando ls. Lembrando que todos os comandos do Linux são com letra minúscula. Remover o diretório poderia ser o comando rm, que remove arquivos ou diretórios, ou rmdir, se o diretório estiver vazio. Criar o diretório é o comando mkdir, tudo com letra minúscula. E o gabarito da questão número 4, então, para cd, para entrar e sair, gabaritozinho letra E. Abrir o diretório, entrar no diretório. Então, questão 4, letra E. Questãozinha número 5.
Quando se cria um diretório no Linux, são criados outros dois diretórios. O pontinho, que faz referência ao diretório anterior. Aí, galera, na questão 4, eu expliquei que o pontinho faz referência ao diretório anterior. O pontinho é o diretório atual. Então, essa questão do Banco do Nordeste está errada. Por quê? Sempre que eu quiser fazer referência ao diretório anterior, eu vou botar pontinho. Ponto é o atual. Se vocês observarem, a definição da questão 5 está trocada. O ponto faz referência ao anterior. Não, o ponto. Enquanto o ponto faz referência ao atual. Não, está errado. Ok? Está trocado. Então, voltando aí. Observe. Quero saber onde eu estou. Primeiro eu vou limpar a tela. Quero saber onde eu estou. PWD. Ele mostrou para mim que eu estou no diretório Ubuntu dentro do home. Então, se eu colocar cd pontinho, eu vou para o home. Quero saber onde eu estou agora. PWD. Estou no home. Quero voltar para o Ubuntu. cd Ubuntu. Legal. Quero ver onde eu estou. PWD. Quero listar os arquivos do diretório anterior. ls pontinho. Ele disse que o diretório anterior só tem um diretório chamado Ubuntu. Quero listar os arquivos do diretório atual. ls ponto. Aí ele mostrou que o meu diretório atual tem essas informações aí, que são diretórios ou arquivos. Para eu identificar se é um diretório ou um arquivo, é lógico que tem a questão da cor aqui que vocês já estão visualizando, mas na prova não tem cor. Então, existe uma sintaxe que é ls -l hífen L. Esse parâmetro L é para ele estar no formato longo. Então, quando eu listo no formato longo, vamos tentar visualizar a tela cheia, meu. Não funcionou. Olha lá. Não deu muito certo, não. Então, quando eu listo no formato longo, ele mostra para mim o quê? Um primeiro caractere, identificando se é um diretório ou se é um arquivo. Como assim? O ls é o comando para listar. No Windows, se eu quisesse fazer isso em modo linha de comandos, seria o comando dir. No Linux é ls. Quando eu listei, ele botou aqui, tem 12. Aí, vocês vão observar que a gente tem desktop, documento, download, todos esses começam com D. O que começa com D é diretório, o que começa com hífen é arquivo. Ok? Começou com D é diretório, começou com tracinho, é um arquivo. Então, questão número 5 está errada e a gente vai sempre estendendo dentro do que for possível. Questão número 6. No item seguinte, referente a conceitos de organização e gerenciamento de informações e segurança da informação, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Em seu diretório home no Linux, Simão tem os seguintes arquivos e subdiretórios. Então, home, Simão tem teste, agosto com lista e julho. Julho está vazio ou agosto tem um arquivo dentro. O subdiretório Júlio não tem arquivos ou subdiretórios. Nessa situação, caso o Simão execute o comando, olha o comando que ele executou. Galera, como é que vai fazer uma questão dessa? Tem que ter decorado os comandos. Aí, o que o candidato tem que saber? Que o comando rm, ele faz o quê? Remove arquivos ou diretórios cheios ou vazios. Esse hífen é para colocar um parâmetro. O hífen R, esse R é de recursivo, ou seja, vai apagar tudo o que tem dentro. E o F? Se eu colocar o hífen F,
é para forçar sem tela de confirmar, sem confirmação, sem ficar toda hora, tipo, deseja excluir, tem certeza que quer excluir. Quando você coloca o menos F, ele vai apagar tudo sem te perguntar nada, no caso do RM. E como é que você pode estudar esses parâmetros, né? Como é que você pode estudar essa matéria? Existe um guia na internet chamado Guia Foca. Guia Foca. Guiafoca.org. Você pode baixar o material para iniciante. Baixa para iniciante porque o avançado tem quase 500 páginas. Baixa o material de iniciante e usa como se fosse um dicionário. Usa como material de referência. Você não tem como estudar todo o Guia Foca para fazer o concurso. Mas você tem como pegar as questões e aquilo que você não souber, pesquisar no Guia Foca para poder estar ajudando a dirimir aquele assunto. Tirar a dúvida daquele assunto. Então, vamos lá. O subdiretório Júlio não tem arquivos ou subdiretórios. Nessa situação, caso Simão execute o comando rm-rf /home a partir de tmp, a partir de qualquer lugar. Ele está mandando apagar rm, apague tudo que tem dentro, sem perguntar nada do /home. Então, o que ele vai apagar? Tudo. Tudo que tem dentro do /home. Os arquivos teste.txt e lista.sh serão deletados. Aí ele condiciona aqui, ó. Mas os subdiretórios dentro de Home Simão serão preservados. Aí a questão ficou errada. Beleza? É uma questãozinha difícil? É. Linux é uma matéria que você tem uma alta complexidade e um baixo custo-benefício até. Como assim? É uma questãozinha que aparece na prova. Você estuda e uma questãozinha que aparece na prova. Se essa questãozinha que aparecer na prova for maluca, uma coisa que você nunca viu e tudo, deixa em branco e abstrai. Não é ela que vai te reprovar. Porque se ela for difícil para você que está estudando, pior para os outros. Agora, o que você não pode é errar uma questão fácil. Por exemplo, a questão número 1 que a gente fez era uma questão fácil, uma questão teórica, falando de kernel, falando de estrutura de diretórios. As questões fáceis você não pode errar. Por exemplo, a questão número 2, com relação ao Linux, caracteres inválidos, tamanho do arquivo, a questão de ser case sensitive, diferenciar letras maiúsculas e minúsculas na hora de você usar um comando, tentar abrir um arquivo, na hora de você salvar arquivos. Arquivos com letras maiúsculas e minúsculas são diferentes para o Linux. As questões fáceis vocês não podem errar. CD. A gente já fez alguns exercícios com CD. Então, você já sabe que CD é para entrar e sair de diretórios. Se cair uma questão com CD, você não vai errar. Agora, de fato, se vier uma questão com um comando de rede, com um comando louco que você nunca viu, aí abstrai. Vamos para a questão número 7. No Linux, o diretório padrão de usuários é o /home. Legal. Aqui tem que tomar um cuidado. Por quê? O diretório padrão de usuários é o /home. Cada usuário vai ter uma pasta dentro do /home. Então, o Renato vai ter a pasta dele, o Girão vai ter a pasta dele. Cada usuário vai ter uma pasta dentro da pasta home. Então, no Linux, o diretório padrão de usuários é o home. Vamos interpretar aí. Cada usuário tem a sua pasta dentro do home. Ok? Então, o padrão de usuários não é o home. O padrão de usuários vai ser o quê? /home /usuário. Cada usuário vai ter a sua pasta. Nesse diretório do usuário, o usuário tem permissão total de escrita, execução e leitura no seu próprio diretório. Porque no /home eu só vou ter a permissão de entrar, que é a permissão de executar, e a permissão de ler, que é a permissão para listar os arquivos. Mas eu não vou ter a opção de escrita. No home, eu como um usuário normal, comum, eu não tenho permissão de escrita.
Eu só tenho permissão de escrita na própria pasta com o meu nome. Por isso a questão está errada. Não entendi. Vamos lá. No Linux, existe um diretório /home, onde cada usuário vai ter um subdiretório dentro do home com seu próprio nome. No meu subdiretório /home/Renato, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se ele colocasse esse exemplo, eu poderia fazer escrita, execução e leitura. Aí estaria correto. Mas eu não consigo, em qualquer outro diretório, fazer escrita. Eu só consigo fazer escrita por padrão no meu diretório. Beleza? Então, a questão número 7 está errada. Número 8. Esse assunto também pode ser abordado no Guia Foca. Nesse Guia Foca, tem como se fosse uma parte de primeiros passos para quem é do Windows e está migrando para o Linux. E aí ele faz esse comparativo do Linux para o Windows. Galera, primeira coisa que você tem que saber. As associações estão corretas? O primeiro comando que todo mundo tem que aprender é o dir no Windows e ls no Linux. Se eu quisesse saber o que tem dentro de um diretório, no Windows eu digito dir. No Linux eu digito ls. Então, só o fato de ter esse dir aqui no Linux já está errada a questão. A trib é do Windows. O ls é do Linux. O cd, o cd é comum. CD tanto no Windows quanto no Linux. Legal. Chmod altera permissões de usuário. Né? Show aqui vai alterar o dono de um arquivo ou diretório. Copy é só no Windows. No Linux é CP. Então tem vários errozinhos aí que ratificam a questão como corroboram com o erro da questão. Copy é no Windows. No Linux é CP. É um outro comando que tem diferença. Então, o que você vai se atentar aí? Vamos tentar colocar um comparativo. Windows e Linux. No Windows é CLS, no Linux é clear, tudo com letra minúscula. No Windows é dir, ls, copy, cp, move, mv, del, rm, ren, mv. Olha que coisa interessante. No Linux, o MV tem a funcionalidade de mover ou renomear. Um mesmo comando pode fazer duas coisas. mkdir, cria diretórios. cd. Esse é igual nos dois. rmdir. Attrib, chmod. Time, date. O que eu estou querendo colocar? Um único comando altera a hora e a data no Linux. No Windows eu tenho os dois. Aqui eu tenho um pequeno quadro comparativo aí dos comandos do Windows e do Linux. É importante conhecer os comandos do Windows porque as provas normalmente cobram os dois e fazem comparações com os comandos do Windows e Linux. E como a maioria que estuda o Windows só sabe interface gráfica, quando cai comando do Windows a galera já se arrebenta. Um outro comando do Windows que pode cair é o ipconfig, é um comando de rede. No Linux é ifconfig. E aí, quais são os comandos mais relevantes? Cara, aqueles que caem nas questões. Por isso que é importante fazer exercício. Que aquilo que você já viu em questão, você considera importante. Esses que estão no nosso material que eu acabei de escrever são os que eu considero mais importantes. Legal?
Então, tira uma foto, printa. Vamos continuar. Questãozinha número 9. O firewall do Linux, ou melhor, o firewall do Windows é um tipo de aplicativo funcionalmente similar ao iptable do Linux. Aplicativo, utilitário, isso eu vou abstrair, vou ignorar. Firewall do Windows é um programa funcionalmente similar ao iptables do Linux. Ok. Primeiro período, até a vírgula está certo. No que concerne ao monitoramento da execução de aplicativos no computador e a filtragem de pacotes na saída dos adaptadores de rede do computador. O firewall, ele faz sim filtro de pacote. O nosso firewall do Windows é um firewall de pacote. Agora, quando ele colocou monitoramento da execução de aplicativos no computador, gente, isso o firewall não faz, não. O firewall não fica atento ao programa que você está instalando na tua máquina, não. Então, essa questão está errada. O firewall vai proteger daquilo que vem através da rede. Ou seja, se tu colocou um programa, o programa que está sendo executado, o firewall não é um antivírus. O firewall não vai monitorar a execução de aplicativos. Não vai monitorar os arquivos executáveis, os arquivos do sistema, nada disso. O firewall só vai filtrar o fluxo, o tráfego na rede. Então, a questão número 9 está errada. Questãozinha número 10. A respeito do sistema operacional Linux, julgue os itens que se seguem. Considere que após a execução do comando ls, um usuário obtém a seguinte resposta. O que ele fez? Ele digitou ls-l. Por quê? O L é o formato longo. E esse formato longo, ele vai mostrar toda essa informação com relação a diretório, as permissões, ao nome do usuário, o grupo e o nome do arquivo. No caso, o nome do diretório. Então, aqui eu tenho o usuário João é do grupo users e o nome do diretório é teste. Agora, o que é esse monte de letras que está aparecendo aqui? Isso vai ser melhor explicado no próximo bloco. Mas, de antemão, eu já posso garantir que o R significa leitura. É read. O W, escrita, execução. Escrita. E o X, execução. Então, esse RWX sempre vai ser... Eu sempre tenho 10 caracteres no início, né? O primeiro caractere pode ser um D, pode ser um hífen, pode ser um L. Se for um D, é diretório. Se for um hífen, é arquivo. Se for L, é atalho. Atalho no Windows é link simbólico. Aí vem RWX, e aí você vai separar RWX, RWX, RWX. UGO. O que é isso? Usuário, grupo e outros. As 3 primeiras letras representam as permissões, os poderes que o usuário tem. As 3 do meio, que o grupo tem. E as 3 últimas, que quem não é usuário nem grupo, ou seja, os outros. Então, da maneira como o examinador colocou, ele está dizendo que esse diretório teste pode ser lido, escrito e executado, acessado, por qualquer usuário de qualquer grupo e qualquer outros usuários. Então, vamos lá. Questão 10. Nesse caso, no trecho DRWX, RWX, D identifica o tipo de arquivo como um arquivo comum. A questão já está errada. Então, nesse primeiro momento, gente, eu vou destacar que o próximo bloco é só para trabalhar com permissões. Então, nesse primeiro momento, ainda que a questão fosse complexa, eu quero que vocês observem que o D que está aparecendo como primeiro caractere é o identificador de diretório. Quando ele colocou D identifica o tipo de arquivo como um arquivo comum, a questão ficou completamente o quê? Errada. Qual seria uma outra possibilidade? Poderia aparecer um hífen, aí a resposta eu teria que continuar lendo, porque ela poderia estar certa. O hífen é um arquivo comum. Poderia ser um L, e aí se fosse um L é o quê?
um link simbólico. O que é um link simbólico? Um atalho. Então, essa questão está errada. Só para continuar, a segunda, terceira e quarta letras garantem a João a permissão de ler, gravar e executar. Legal. A quinta, sexta e sétima especificam respectivamente que do grupo users apenas João terá acesso. Não. Essas demais letras estão estendendo as permissões para o grupo e para os outros. É o papo do Hugo. As 3 primeiras são para o usuário, as 3 do meio para o grupo e as 3 últimas para os outros. Ok? Então, o gabarito da questão, errado. Questãozinha número 11. Utilizando o console de uma distribuição Linux, que é a tela preta, um usuário executou em um diretório específico o comando ls-l e obteve como saída a seguinte linha. Legal. Então, essa foi a saída do ls. O fato de estar aparecendo com hífen garante que é um arquivo. Aí eu vou separar de 3 em 3, eu tenho usuário, grupo e outros. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que letra A, docentes.pdf é um arquivo do tipo executável. Para que ele fosse executável, ele tinha que ter a permissão X. Se vocês observarem, ele tem o rw-hífen, r-hífen-hífen, r-hífen-hífen. Então, se ele não tem a permissão X, ele não é executável. Essa questão está errada. Diferentemente do Windows, o arquivo não precisa ter extensão exec, com, bat, pif, nada disso. No Linux, o que vai tornar um arquivo executável é o atributo X. Então, na letra A, eu não tenho esse atributo X. Eu não tenho essa permissão de execução, essa permissão X. Então, ele não é executável. Letra B. O primeiro termo if se refere a um diretório. O primeiro termo if é o usuário. Usuário. O segundo termo if é o grupo. Aqui eu vou ter a quantidade, ou melhor, o tamanho. Aqui que eu tenho a quantidade de elementos dentro desse diretório. Aí eu tenho a data e o nome do arquivo. Beleza? Então, vamos ver. Aqui nem é diretório, então vou tirar essa quantidade. O primeiro termo if se refere a um diretório. Não é diretório. O primeiro termo if é o quê? O nome do usuário. Enquanto o segundo termo if se refere ao usuário. Está errado. Está errado por quê? Seria o usuário. O primeiro termo é o usuário. O segundo termo é o grupo. Então, a letra B está fora. Letra C. 4096 se refere à quantidade de usuários. Não, se refere ao tamanho. Ao tamanho do arquivo. rw-hífen, r-hífen-hífen, r-hífen-hífen se refere às permissões sobre o arquivo docente. Legal, gabarito, letra D de delta. Letra E. Todos os usuários que fazem parte do grupo if podem editar o arquivo docente. Para poder editar, tem que ter a permissão W. Porque a permissão W é a permissão de escrita. E editar é poder modificar o arquivo. Quando ele fala todos os usuários que fazem parte do grupo if, o grupo é o que está no meio. O grupo só tem um R, não tem um W. Por isso a letra E está errada. Então, o gabarito aí da questão número 11, letra D de delta. Com isso, a gente vai fechando essa primeira parte das nossas questões de Linux. Beleza? Vamos que vamos. Galera, agora a gente abre bate-papo. A gente está fechando a aula. Isso já era previsível. Se vocês observarem, quem baixou o material vai ver que, na sequência, esse assunto de permissões é o assunto que eu acho mais interessante dentre os difíceis. Como assim? Seguinte, galera, Linux tem uma parte fácil, que é a parte teórica. Kernel, shell, nomes de distribuições, nomes de interfaces gráficas, aquela parte histórica do Linux é fácil, porque é só teoria. Linux tem uma parte, vamos dizer assim, importante, que são os comandos de manipulação de arquivos, que inclusive no curso, lá no curso completo, tem todos gravados de uma forma bem mais didática do que foi esse bloco corrigindo exercício, né? Então, quem tiver acesso ao curso, não deixa de assistir as aulas de Linux, não. Podem fazer a diferença.